Daqui a pouco, mas agora a gente vai pro Rio também. Porque tem o outro lado dessa história, não é, Rafa? E aí o Flamengo com muitas indefinições, incertezas e, claro, mais um título perdido nessa temporada. Rafa. É isso, Bruno, Mari, Marra, Breiler, Fã de Esporte conectados com a gente aqui no Sport Center, na porta do CT Jorge Alá, o Ninho do Urubu, para tentar fazer uma operação rescaldo do que aconteceu de ontem para hoje envolvendo o Flamengo após a perda da Copa do Brasil. Os muros da Gávea não amanheceram pichados porque eles já foram pichados ontem à noite por alguns torcedores. Lembrando que a sede administrativa do Flamengo fica em outro bairro distante aqui do CT. Fora Braz, fora Landim, fora Gabigol, elenco safado, escreveram os torcedores. Ainda ontem aconteceu uma mobilização de cerca de 50 pessoas para a chegada da delegação no aeroporto do Galeão, e esses torcedores tiveram contato não com os atletas, e sim com o Pinheiro, chefe da segurança, e pediram textualmente uma cabeça. Queriam ter contato com um jogador que simbolizasse o elenco. Esses torcedores prometeram xingar, cobrar, mas asseguraram que não iriam agredir, mas não tiveram o seu pedido atendido. O Flamengo adotou uma saída estratégica por uma outra área do aeroporto, chamada saída lateral. O ônibus da delegação teve acesso até o pátio do desembarque e não houve nenhum contato entre esses 50 torcedores aproximadamente e os jogadores, além da comissão técnica. Hoje, aqui no CT do clube, tivemos até poucos minutos a presença de uma viatura da Polícia Militar que voltou. Nosso bravo Lafayette Dias vai registrar aqui a presença do carro. Chegou a sair aqui essa viatura com 3 policiais militares, mas ela voltou para o local onde ela estava. Também temos alguns seguranças do Flamengo na porta do CT, mas aparentemente tudo tranquilo. Como o Fã de Esporte pode testemunhar, nós não temos nenhuma pichação nos muros do CT Ninho do Urubu. O elenco está de folga hoje e a representação está marcada para amanhã, 4h da tarde. Significa dizer que o Flamengo terá os dias de terça, quarta, quinta e sexta para o jogo de sábado contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. E o que todo mundo quer saber? O futuro do Sampaoli. Pois bem, na próxima participação eu vou detalhar um pouco mais o modus operandi da diretoria do Flamengo. O que dá para dizer é que a relação que ele tem hoje interna é só com o presidente Rodolfo Landim, com quem o Sampaoli teve um contato após o jogo. O Flamengo não costuma ter uma certa pressa para esse tipo de tomada de decisão, até porque essa decisão envolve o pagamento de uma multa relativamente enorme em relação ao orçamento do futebol do Flamengo para a temporada de 2023. Mas isso vai ser assunto para a próxima participação. O futuro de Sampaoli com o Tite já tendo o nome no forno. Bruno e Mari. E o torcedor rubro-negro preocupado. E agora? Daqui para frente? Nesse ano tem que garantir ainda a vaga para a Libertadores. O Flamengo é o 7º colocado neste momento no Campeonato Brasileiro. Tem time para isso? Tem elenco? Tem. Mas pensando já no ano que vem, tem que mudar ou não tem? É reformulação ou não é reformulação? Gabigol falando. Sobre a minha renovação, faz muito tempo que está sendo conversado. Como sempre, acho que desde o Mundial está sendo conversado. Como sempre, sem pressa nenhuma. Eu quero o bem para mim, também quero o bem do Flamengo, é isso que eu mais quero. Eu acho que tem que ser tudo conversado. Eu acho que se haver uma coisa certa entre as duas partes, vai ser muito bom. Eu amo o Flamengo, amo morar no Rio, amo a torcida do Flamengo. Eu sempre falo que sou muito feliz aonde eu tô. Se for da vontade de Deus e também do Flamengo, é claro que eu desejo ficar. Eugênio Leal, o que você pensa sobre esse Flamengo, sobre esse período de renovações? Gabigol, Bruno Henrique vai pro Palmeiras, Bruno Henrique não quer um ano só de contrato no Flamengo, e aí? Eu acho que, vou começar pelo último que você falou, Bruno Henrique. Quanto você quer, meu filho? Toma aqui. Aí eu gostei. É isso? Valor é esse? Tempo de contrato é esse? O que você precisa? Toma, Bruno Henrique. Bruno Henrique é indiscutível. Ah, mas já está um pouco mais velho. Entrega. Voltou de lesão aí e se salvou num Flamengo que teve muitos tropeços. Quanto ao Gabigol, né? O Gabigol, ele, por ter uma personalidade muito forte, por se posicionar em relação a muitas coisas, por ter atitudes em campo que muitas vezes são polêmicas, ele vira muito alvo. E por ser a grande estrela dessa fase do Flamengo, de 2019 para cá, a grande estrela é o Gabigol,
e esse ano ele caiu de produção em relação a anos anteriores, o foco da crítica também está muito nele. Então, assim, o time vai mal, ele foi mal, muito vai para cima dele. Essa percepção de que o Flamengo tem jogadores que cresceram demais e que passaram a, entre aspas, mandar muito no clube, se personaliza muito na figura do Gabigol. Mas eu, enquanto dirigente, assim, não poderia nunca abrir mão de um atleta com a qualidade do Gabigol. O trabalho do dirigente aí é entender o que ele representa para o clube, dentro e fora de campo. Ele é um cara que já está na história do Flamengo, não vai apagar o que aconteceu daqui para frente, o que aconteceu esse ano não apaga o que ele já fez. Fez gols decisivos em 2 Libertadores para o Flamengo, gols importantíssimos. E eu acho que o próprio Gabigol gostaria de ter uma diretoria que o colocasse mais dentro do que tem que ser feito. É que nem criança, professor. A criança, ela testa os limites dos pais. Você também é pai, Abel. Ela vai fazendo as besteiras, até que o pai diga, você não pode fazer isso. Aqui você para. Aluno também, às vezes. Aluno também. Porque eu também já lecionei por muitos anos, professor até hoje. E aí o dirigente do clube, ele tem que determinar, Gabigol, você é ótimo, você é maravilhoso. Gabigol e qualquer outro jogador dentro do Flamengo que tem uma postura diferente do que se espera. Mas você vai até aqui. Existe uma organização, existe uma estrutura, existe uma hierarquia no Flamengo. Não é ele que vai definir e estabelecer isso. É o clube que tem. E eu acho que ele gostaria que houvesse uma presença no dia a dia do Flamengo de pessoas com gabarito e capacidade para organizar, estruturar, para que ele, Gabigol, possa focar em jogar o seu melhor futebol, estar melhor preparado fisicamente, ser cobrado, porque as pessoas precisam serem cobradas. Os erros precisam ser apontados para que as pessoas evoluam, e muitas vezes quem está de fora enxerga melhor os erros do que as próprias pessoas. Mas quem está de fora está dividido com cargo público, está brigando no shopping. É isso. Tá. Tanto que no tempo do Jesus não se falava nada do Gabigol. Ele entregava, inclusive em termos táticos, a tal da recomposição que ele não fez na breve passagem pela Europa. Melhorou a e disciplina. aqui ele fazia, aqui ele entregava. Então, sim, falta ele abriu mão ano passado de ser o jogador de referência para o Pedro ser sob o comando do Dorival. Ele entendeu, ele obedeceu muita coisa. Só que quando ele percebe que não tem comando, ele também vai se permitindo chegar e falar assim, eu quero jogar aqui, eu não vou fazer aquilo e tal. Mas em momento nenhum você pode cobrar dele insurreição. Isso começou com o Vitor Pereira, não foi nem com o São Paulo, né? Mas ele não se insurgiu contra. Você viu várias vezes esse ano ele ser substituído e não arrumar confusão, bater palma, pedir aplausos, se colocar a favor do clube. Tentou segurar a galera. Torcendo muito ali no banco de reservas. Ele é um cara importantíssimo para o Flamengo. Eu acho que ele tem que ter um futuro no Flamengo, mas ele precisa no Flamengo de uma diretoria que coloque as coisas nos seus devidos lugares para que ele possa fazer dentro de campo aquilo que ele sabe. E ninguém discute o que ele sabe. Agora, o Flamengo abriu mão de não renovar o contrato com o Gabigol, é muito fácil para a diretoria apontar para ele e falar assim, ele é o culpado porque o time caiu de produção. E aí, entregar, entre aspas, o ouro ao bandido. Corre o risco de ver o Gabigol brilhando de novo, mas com outra camisa. Esse é um problema entregar o ouro ao bandido. Deixá-lo livre no mercado para um grande rival pegar e ele, de repente, fazer o que o Dorival fez esse ano. Não reforçar adversário. Cuidado com essa reformulação aí. No caso do Bruno Henrique, já se fala de sondagem do Palmeiras. Então, muito cuidado, né? Muita calma nessa hora. A gente perguntou ali sobre reformulação total. Eu já começaria tirando esse total. Aliás, total eu faria na diretoria. Posso te ajudar? Além de Gabigol e Bruno Henrique, que já estamos falando aqui, Davi Luiz, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, esses aí também com contrato aí no final do ano. São situações diferentes. Esses, por exemplo... Jogadores em final de carreira. O Felipe Luiz, especialmente, não aguenta mais jogar, gente. Ele pode ser muito bem quisto dentro do Flamengo e tal. Eu acho que o Flamengo pode fazer um projeto para que ele venha ser, em algum momento, treinador do time. Beleza. Mas dentro de campo ele não está conseguindo mais entregar. Por uma série de lesões e quando ele joga ele não tem mais fôlego para voltar na marcação. O lateral precisa de marcação. Tem que ir e voltar. Então, o Davi Luiz eu acho que também é um jogador que
para o Flamengo, a essa altura, já pode virar a página e buscar outros nomes, até porque já há no elenco do Flamengo hoje zagueiros que entregam mais do que o Davi Luiz, que deve ser um jogador muito caro. E por aí vai. O Everton Ribeiro é uma situação a ser avaliada. Acho que ainda pode render... Eu manteria o Everton Ribeiro. Eu não abriria a mão do Everton Ribeiro. Mas, sabe, é preciso fazer... A renovação tem que ser feita sempre, mas com base na observação técnica e não na percepção, às vezes, equivocada e distorcida a partir de um resultado ruim de jogadores que ainda podem, como já fizeram, dar muitas alegrias ao time, desde que o clube esteja organizado para tal. Vem de cima. Professor, devolvendo para você, por exemplo, eu vejo o Everton Ribeiro jogando muita bola em 2024, no Grêmio, no Inter, no Corinthians, no Palmeiras. Acho que sim. E até por isso, talvez uma saída fosse mais benéfica para o Everton Ribeiro. Porque para o Flamengo de hoje, ele seria um grande desfalque nas coletivas. Ele que dá Ele é o cara que dá a cara para bater, né? Ele é o que um dia foi o Diego Ribas. Claro, tem condição técnica, mas às vezes o jogador precisa também mudar de ares. Eu acho que uma saída do Everton Ribeiro seria melhor para o próprio Everton Ribeiro. E ele tem sido pouco utilizado no time titular do Flamengo, né? Mal utilizado, né? Parece que o astral dele nunca mais foi o mesmo desde aquela experiência mal sucedida na lateral esquerda com o Paulo Souza. Parece que ele nunca mais retomou o prazer, né? O prazer do jogo. É por isso que eu acho que precisa de uma mudança de ares. Eu acho que todos os jogadores. O Flamengo precisa. de uma mudança de ares. Exatamente. Mas o Gabigol, Porque por tem exemplo, coisas que se acabam. eu quero que ele fique. Tem ciclos que acabam. As pessoas são vitoriosas, conquistam títulos, mas tem ciclos que acabam. É o caso do Gabi? Não sei. Tem que ver o que o jogador quer, tem uma questão da torcida também, já está um pouco desgastada essa relação. Tem uma série de questões aí. Acho que o principal, e é algo que a gente não viu ao longo de toda essa gestão, é planejamento. Eu acho que esse é o ponto, de sentar e falar, tá, Felipe Luiz eu consigo abrir mão, Everton Ribeiro, se eu abrir mão, qual vai ser a minha peça de encaixe de volta? Tem uma série de coisas que a gente não vê nessa diretoria do Flamengo, né? Que contrata, tem dinheiro, tem como ir ao mercado de forma agressiva e trazer jogadores de ponta como traz, mas muitas vezes o planejamento é equivocado. Mais para frente, acho que nem a questão de contrato acabando agora, mas Everton Cebolinha não entregou isso. É um nome a se colocar na mesa, né? Hashtag F360BR. Vamos lá com a participação da galera? Começando a semana com alegria tricolor. E o Adson chega no F360. Sabe por que o resultado não foi injusto? Porque ele não premiou a incompetência. A bola pune, como diria Muricy Ramalho. Estava lá, pertinho da taça. Lucas, bom dia. Flamengo tem que fazer sequência de trabalho. Quando eu falo que não adianta ficar trocando de treinador toda hora, eu sou cornetado. Criar um estilo, levar de uma temporada para outra. Não só arrecadação e título, mas técnico. Tô com você, Lucas. Isso, então deixa você o pensa Sampaoli igual lá. a mim. Fica trocando de treinador toda hora, não adianta. Deixa o Sampaoli lá para você ver o que vai acontecer. Não, tinha que ter deixado o Dorival. Não, mas se é sequência, então segura o Sampaoli também. Segura, vai trocar também, não adianta. Trocar toda hora. Acho que sou um dos poucos torcedores que não queria o Sampaoli. A tragédia era anunciada com todos os erros da diretoria do Flamengo no ano. 2023 entra para a história como o ano mais trágico do Flamengo. Para piorar, só falta ficar fora da Libertadores, Caetano. E o professor Celso afirma mais uma vez, é a favor da constante troca de treinadores no futebol brasileiro. Certo, professor? Não, eu sou a favor de mexer trabalho ruim. Trabalho ruim não é o relógio que manda. O trabalho ruim não pode melhorar com o mesmo técnico? Não estou falando do caso São Paulo, estou falando em geral. Esse não pode. É sempre o problema, é o técnico do problema ruim? Sempre não. A questão não é Trabalho ruim, o problema é sempre o técnico? Mas eu não meço por aqui.